Degustador de Pamonhas é o nome desta obra e o Sérgio Schulenburg vem direto de Bombinhas para conversar com vocês, meus telespectadores, sobre esse livro que tem parcerias incríveis. O Degustador de Pamonhas é o livro de estreia de Sérgio Schulenburg, com o prefácio de Clóvis de Barros Filho. Sérgio escreveu recentemente um livro de filosofia com o professor Clóvis de Barros Filho, que é palestrante e professor da USP em São Paulo, sobre reflexões da vida com pano de fundo de Baruch Spinoza. O livro já teve sessões de autógrafos aqui em Brusque, também em Bombinhas e na capital, Florianópolis. Professor e palestrante, Sérgio Schulenburg é casado, pai de 2 filhos, formado em administração pela Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduado em docência do ensino superior pela Barão de Mauá, tem MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em marketing empresarial pela Barão de Mauá. Sérgio nasceu em São Paulo, porém foi empresário aqui em Brusque por 14 anos, atualmente é empresário em Florianópolis e morador de Bombinhas. A família Schulenburg é tradicional aqui de Brusque e é conhecida pelo Salão Schulenburg, na rua Nova Trento e ramos de confecções da rua Zambuja. Muito familiar para vocês essa história, porque a gente já contou ela aqui no programa Juliane Ferreira. Sérgio, obrigado por você ter vindo de Bombinhas até aqui para conversar com o programa. É um prazer estar te recebendo aqui, agradecendo imensamente, é claro, pela sua presença e parabéns pelo teu livro. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E esperamos que a gente possa conversar a respeito do livro, né, que foi um marco na minha carreira. Eu imagino, né? Foram estudos, pesquisas, né? Muita conversa para estar lançando esse livro. A gente já vai falar dessa obra, que eu sei que, como você mesmo disse, é um marco na tua carreira. Mas Brusque é muito familiar para você, né? Esse sobrenome é daqui, é aqui por perto. Com certeza. O meu pai, né, nascido aqui em Brusque, da família Schulenburg, da rua Nova Trento, né? É uma família também que tem a sua marca também na rua Zambuja, e muito tradicional aqui na região, né? E com relação à tua obra, O Degustador de Pamonhas, a gente estava falando aqui em off, agora há pouquinho, que é muito sugestivo e ele complementou que é uma metáfora, né? Só vamos começar aqui pela capa, que eu já acho que é um espetáculo à parte esse livro. Então, essa metáfora é usada pelo professor Clóvis de Barros Filho, professor da USP, como você mencionou, e o interessante é que ele tenta trazer nessa metáfora uma reflexão sobre a vida, né? Por isso que o livro diz Reflexões sobre a Essência da Vida. Então o livro tem 48 encontros, né, com você mesmo, numa leitura muito leve, tranquila, não é cansativa, você quer sempre saber o que tem no próximo capítulo. Então é uma reflexão de filosofia onde não vai aparecer somente Spinoza. Nós vamos estar falando de Sócrates, Platão, Nietzsche, Schopenhauer. Então, quer dizer, é um livro que discorre sobre a filosofia desde o passado até agora, fazendo uma reflexão sobre você mesmo. Então, sempre vai ter uma reflexão onde você para pensar e fala, poxa, como é que é isso? Então, pamonhas, quando você lê pamonhas, não é pamonha, aquela feita do milho, que eu conheço, o Clóvis, o Sérgio conhece, todo mundo vocês conhecem, aquela bem gostosa que todo mundo gosta. É outra coisa, vai muito além disso, vai muito além de todas as reflexões. Com certeza. A ideia da pamonha já é tratada no início do livro, depois do prefácio do Clóvis, onde o Clóvis, em São Paulo, está viajando na BR, ele conta uma metáfora que ele está viajando, na verdade, na Castelo Branco, e ele para no Rancho da Pamonha, que tem em São Paulo, muito conhecido, né? Ele fala, inclusive, nas suas palestras sobre isso. E ele para comer a primeira pamonha, ele deliciosa, a primeira pamonha invade, ele fica todo saciado pela pamonha, e ele não se aguenta e acaba pedindo várias pamonhas, a segunda, a terceira, a quarta, e a reflexão sobre a pamonha é dizer que a vida é um fluxo e a cada momento somos outro personagem diante da vida. Então, quer dizer, o livro leva essa reflexão. Você quer repetir a felicidade que você teve ontem, porém ela vai ser diferente amanhã. E é nessa linha que discorre a leitura.
Nossa, você contou com um colaborador muito importante, né, nesse livro, o Clóvis. Inclusive, ele tem uma frase assim, que eu gosto muito, que ele fala que a vida é uma sucessão de encontros inéditos com o mundo. Eu gosto muito. E você tem ele no seu livro como colaborador, né? Com certeza. Essa é a ideia de Spinoza, na verdade, né? O Clóvis, conversando com ele a respeito do livro, foi essa a ideia que nós tivemos. Qual seria o título do livro? A princípio seria Encontros e Afetos, porque é uma reflexão de Spinoza. Porém, ele falou, vamos levar isso pelo lado da metáfora, para criar uma curiosidade, para a gente fugir um pouco da autoajuda, né? Encontros e afetos e tal. Então o livro emplacou por conta disso, por conta de você quer saber o que é a pamonha, qual que é o segredo, né? E com certeza, não existe quem não leia o livro e no final não se transforme. E essa é a ideia do livro. Legal. E é a tua primeira obra, é o teu primeiro livro, você já planejava escrever um livro? Conta para mim um pouco da sua rotina também. Todo professor tem ideia, né? Diz que tem aquela metáfora também que diz que o homem, na sua existência, tem que ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu já tinha conseguido as outras duas, né? Já sou casado, tenho filho, já plantei uma árvore e eu acredito que a mais difícil é escrever um livro, porque foi anos de pesquisa, não é tão fácil publicar um livro, não é tão fácil fazer esse livro acontecer, então é realmente complicado, porém é uma satisfação pessoal enorme em você colocar esse livro, né? E colocar suas ideias, quer dizer, você não vai passar em branco, o seu legado foi deixado na história. Quanto tempo levou para ficar pronto? De pesquisa e tudo mais, uns 4 anos até construir essa ideia, conversar com o Clóvis, pegar o apoio dele em função de um filósofo tão, né, expressivo como Spinoza, porque a partir de Spinoza, que Spinoza vai na nascente do pensamento, Spinoza levou filósofos como Nietzsche, como até mesmo como Freud, a pensar sobre o pensamento. Ele é um filósofo do século XVII, mas quem na frente escreveu pensou em Spinoza, não é uma coisa que surgiu do nada. Então Spinoza é muito importante para o pensamento, né? Ele é a base do pensamento, é a racionalização. Por que eu penso? E por que eu penso? Então olha, você às vezes tem que sair de dentro de você para pensar por que você pensa. E a partir daí você começa a distinguir por que eu faço bem, por que eu faço mal, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. Porque eu passo a refletir sobre a minha vida. Pensar sobre o pensamento extremamente filosófico e profundo, né? Instigador. Pensar sobre você mesmo, sobre suas atitudes, bate naquilo que eu sempre falo, comento em minhas redes sociais, né? Que a gente tem que olhar primeiro para nós, antes de sair julgando os atos e ações das outras pessoas. É um pouquinho por aí, né, Sérgio? Justamente, aquilo que Sócrates, né? Que também não deixou nenhum escrito, mas que dizia, conheça-te a ti mesmo, né? Então, uma frase de Sócrates que é, como eu vou me conhecer? Através do pensamento. Entendeu? Da racionalização de por que eu penso. E Spinoza discorreu sobre isso no seu livro de Ética, né? E a partir disso aí a gente pode ver que outros filósofos seguiram a mesma linha. Bacana. E esse tempo que você comentou para mim que levou, que foi o necessário, né, para que o teu livro ficasse pronto, foi o período certo? Era isso? Está satisfeito? Era isso? Esse tempo de pesquisa? Era como você imaginava? Foi difícil? Teve algum momento assim que você bateu a cabeça? Poxa vida, será que vai sair? Não, teve sim. A gente passa por insegurança, a gente passa por momentos assim, será que o livro vai emplacar? Hoje nós temos no Brasil uma média de 3 mil escritores anuais escrevendo livro. Todo mundo quer publicar o seu livro, todo mundo quer lançar o livro. Imagina, nós temos uma outra situação que desde a Idade Média até o Renascimento, o único livro existente no mundo era a Bíblia. Né? Só a partir de Gutenberg, que fez a imprensa, que a partir daí que começou a aparecer. Até então era pergaminhos, era papiros, então quer dizer, não tinha livro. O único livro era então a Bíblia. Imagina, hoje, né, como nós temos hoje um planeta de 7 bilhões de habitantes, nós temos o quê? Milhares de escritores que querem se lançar no mercado, e é difícil se lançar no mercado tão concorrido. Né? É muita gente escrevendo, é muita gente querendo colocar o seu livro, passa por um pente fino dentro da editora para saber se o livro é bom ou não é, muitos são descartados, então isso tudo é feito um filtro. Porque se for publicar tudo que se quer mesmo, realmente não tem oportunidade. E o Clóvis se despontou de 2013 para cá, a partir do programa do Jô Soares, que ele também foi lá. Então, quer dizer, houve um momento certo do livro emplacar. Né? A ascensão do Clóvis de Barros Filho, que hoje está no YouTube, está nas emissoras de televisão, que se tornou um grande palestrante hoje, que veio impulsionar o livro que deu certo. Com
Quando que você conheceu ele? Eu conheci o Clóvis em 2014, 2015, na verdade. Como que ele é pessoalmente? Ele é uma pessoa muito como é que você fica, vamos dizer assim, sensibilizado por conhecer, né? Existe uma coisa que no Piaget acho que comentou a respeito da intuição. Tem dois tipos de intuição. A intuição que a gente acha que vai acontecer alguma coisa e a intuição que quando você vai falar, alguém já sabe o que você vai falar. O Clóvis, quando você vai conversar com ele, ele já pensa antes de você falar. Você não precisa explicar nos detalhes. Ele já entendeu onde você quer chegar com o que você está falando. Então, se você conversar com ele 15 minutos, é como se tivesse conversado 2 horas. Porque a conversa discorre muito fácil. Sim. Né? Muito tranquilo. Inspiração, então. Inspiração. Ele é uma pessoa muito culta, né? Então eu conheci ele numa palestra em Porto Alegre, ele estava na faculdade fazendo uma palestra e eu acabei esperando, terminando a palestra, ele já sabia que eu já tinha falado com a assessoria dele que ele ia me atender e conversamos por 15, 20 minutos a respeito do livro e dali já saiu o livro. E aí ficamos conversando através do e-mail, né, através do WhatsApp e aí o livro fechou. Então foi bem assim, uma coisa bem inteligente, né, partindo dele que é uma pessoa muito prática. Show de bola. E o primeiro lançamento foi em Biguaçu. Quando que foi? Foi em Biguaçu em abril, né? Depois nós tivemos uma sequência de passar por todos os shoppings, porque o livro está na Livraria Catarinense, e fomos passando pelo Shopping Continente, Balneário Camboriú, Shopping Floripa, e foi uma sequência. 15 dias atrás eu estava também em Curitiba, então logo vou para São Paulo. Então o livro está fazendo uma turnê, vamos dizer assim. Aqui em Brusque, onde que as pessoas podem encontrar? Na Livraria Saber, no Shopping Gracker. Só chegar lá que... Só chegar lá que tem um livro à disposição. Além da internet, né? As pessoas hoje têm o hábito de comprar livros pela internet, também pode ser pela internet. Muito bem, Sérgio, parabéns pelo teu livro, pela obra. Gostaria que você folheasse um pouquinho, né? Só para o nosso telespectador já sentiu o gostinho desse livro, das páginas, Fala um pouquinho dele, né? O que acontece é o seguinte, você lê vamos supor que você leia um capítulo chamado Felicidade, né? Ou mesmo que seja Angústia. Você vai entender esse sentimento em você. E logo vai ter uma página, isso que é interessante no livro, ele tem essas páginas aqui, deixa eu ver se eu pego uma aqui. Ó, se você perceber, sempre vai ter uma página escura, mas de fundo tem alguém pensando, fazendo você refletir sobre o capítulo que você discorreu, sobre aquilo que você leu. Aquilo, então você pensou, poxa, eu não entendi a felicidade dessa maneira. E aí tem uma reflexão, sempre vai ter uma reflexão entre um capítulo e outro, fazendo você parar e pensar. Então, o livro não precisa você ler do começo até o final. Você pode abrir o livro na metade dele e falar, poxa, eu quero ler hoje sobre moral. Você vai ler sobre a moral e vai entender sobre a moral. Entendeu? Então é assim, 48 capítulos que fala sobre a vida. Família, profissão, professor, conhecimento, né, ansiedade, angústia, tristeza. Então o livro discorre a respeito desses temas e faz você pensar coisas que você antes não sabia. Por que eu me sinto feliz? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou angustiado? E isso o livro faz você pensar. De onde surgiu isso? Por que eu penso assim? Né? São situações que é a base de Spinoza. Spinoza nos faz pensar sobre por que pensar. Então, isso discorre no livro. Legal. E são situações, gente, que nós passamos no nosso dia a dia. Às vezes está tão corrido, a nossa agenda está tão lotada que a gente nem para perceber. O porquê que você está dessa forma, por que você agiu daquela maneira anteriormente, né? Tem tudo a ver. Eu gostei bastante do livro, bastante sugestivo, parabéns pela tua obra. Quem quiser te encontrar em rede social, é fácil de te achar, Sérgio? Nós temos, inclusive, uma fanpage, né? O Degustador de Pamonhas. Nós estamos no YouTube também, Degustador de Pamonhas. Você colocando o Clóvis, Degustador de Pamonhas, vai aparecer. O Clóvis usa diariamente, em todas as suas palestras, entrevistas, o Degustador de Pamonhas. Dá sempre o exemplo. Porque, inclusive, ele tem um livro agora que ele colocou com o Leandro Carnal, sobre felicidade ou morte. Ele também, no seu lançamento que teve em Campinas, ele mencionou o Degustador de Pamonhas. E ele explica isso através da felicidade. Por que eu ser feliz? Espera aí, então primeiro vou entender a pamonha, depois você vai entender a felicidade. Fazendo referência. Muito bom. E antes da gente encerrar essa entrevista, nós temos aqui uma ponte entre nós, que é uma pessoa sempre passa pelo programa Juliane Ferreira, uma pessoa que lembra da gente carinhosamente. Temos um contato muito bom, que é o Saulo. O Saulo Adame, inclusive, tem um dedinho dele nesse livro? Tem. O Saulo, na verdade, como foi minha primeira obra, e o Saulo experiente, que já lançou mais de 80 livros, né? Na verdade, como é amigo meu há mais de 20 anos, acabou
me norteando como é que trabalhar com relação à construção do livro. Não as ideias, né? As ideias são filosóficas. Mas eu digo como construir o livro, como jogar os capítulos. Então o Saulo teve uma participação importante, com certeza, e é um escritor referência aqui na Embrusque, né? Obrigada mais uma vez pela presença, parabéns pelo teu livro, pelo teu filho, né? Mais um filho, esse é o terceiro. É o terceiro filho que você coloca no mundo, né? Metaforicamente falando. Parabéns, tá? Obrigada por você ter vindo aqui em Brusque, né? A casa é sua, né? Imagina, a família tá por aqui também, o seu sobrenome está por aqui em vários lugares. Tenho certeza que tá todo mundo muito orgulhoso dessa obra junto com você. Muito obrigado, Juliana. Olha, foi um prazer estar aqui com você hoje nessa... Fiquei muito feliz de receber o Sérgio Schulenburg aqui no programa Juliane Ferreira. Ele veio direto de Bombinhas aqui, né? Especialmente para conversar conosco, para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse professor, né? Falando sobre filosofia, assim como ele disse na entrevista, o livro está na Livraria Saber, é lá que você pode encontrar, né? Tem aí grandes parcerias, né, para esse livro ter sido concretizado, para as páginas serem dispostas para vocês. Muito obrigada, Sérgio, eu adorei te conhecer um pouco mais sobre a sua vida profissional e agora sobre a sua obra. Sucesso para você, eu sei que você está muito feliz com esse lançamento e tem que ficar emocionado mesmo, porque eu sei que não é fácil. É uma faculdade, né? Imagina, 4 anos na produção de um livro, é uma faculdade. Parabéns mesmo, parabéns.